Bom dia, pessoal. Quero começar aqui, primeiramente, propondo para a gente um pequeno exercício aqui, uma dinâmica de desconforto. O desconforto ele tem um poder muito grande. Se não houvesse desconforto, não existiria energia elétrica. Se não fosse desconforto, não teríamos carros para a gente andar. A gente estaria andando de carroça até hoje. A gente estaria fazendo fogueira até hoje. E por que eu estou falando isso? Eu espero de coração que essa palavra traga um santo desconforto ao nosso coração, para que a gente possa crescer em estatura, a gente possa crescer como igreja e a gente possa ser endireitado pelo Senhor, né? E esse exercício de desconforto tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Então, eu vou fazer um pedido. Se você não quiser, fique à vontade para dizer não. Tá tudo bem. Mas eu queria propor que a gente se juntasse um pouquinho mais aqui na frente, nessas cadeiras, que a gente estivesse mais amontoadinho, assim. Porque nós estamos, espalhados pela igreja. Mas eu queria que a gente ficasse pertinho aqui. É desconfortável, eu sei, né? Já tá tão gostosinho ficar aí no lugar. Legal. E até eu aqui, peraí. Muito bom. Gente, isso aqui é um símbolo. Assim, a gente está se aproximando simbolicamente, porque esses símbolos eles têm um poder muito grande. Olha só. O fato de estarmos mais próximos uns dos outros não quer dizer que a gente esteja mais unido necessariamente. Mas o fato de todo domingo a gente sentar cada família no seu cantinho, cada pessoa no seu canto, sem a gente perceber, vai gerando uma impressão em nós de tipo, eu venho na igreja aqui, né, com o meu mundinho para ouvir uma palavra e depois ir embora, né? E como a gente está falando sobre Efésios e hoje a gente vai falar sobre a unidade da igreja, é importante que a gente repense algumas coisas. Olha só, essa ideia do símbolo, ela impacta até mesmo no nosso corpo. A gente às vezes está cansado, então geralmente a nossa postura vai ficar um pouquinho assim, né? Quando a gente está mais naquele fim do dia, no limite da bateria, você fica um pouquinho mais arqueado, né? Ou a gente se esparrama no sofá, né? Muitas vezes, né? Mas dia após dia, se a gente vai mantendo essa postura, a gente transmite uma mensagem para nós mesmos de cansaço, de indisposição. E se a gente se a gente fica ereto, se a gente passa a ter uma postura mais reta, coisa simples, né? Algo a ver com o nosso corpo, não é nem tão espiritual assim. Isso comunica ao nosso coração, ao nosso cérebro, que, nossa, cara, eu estou disposto, estou com energia, estou engajado, né? Isso faz muita diferença. Eu queria realmente que esse exercício da gente se aproximar fosse esse símbolo que mostrasse pra gente, que a gente saia daqui lembrando, cara, eu preciso estar mais unido, eu preciso ser mais um com os meus irmãos. A gente vai falar hoje, eu vou passar por alguns textos bíblicos, mas a leitura coletiva mesmo vão ser de 2, né? A gente está dando continuidade aqui em Efésios. Eu vou pegar os últimos versículos de Efésios 3, mas é como se fosse um gancho para chegar em Efésios 4, né? Como se fosse uma plataforma aqui para a gente acessar Efésios 4. E para mim, Efésios 4 é aquele tipo de texto assim, que a gente vai com muito cuidado. Sabe aqueles filmes em que você tem ali, no meio de um salão, um diamante valiosíssimo, e aí entra o espião ali, numa sala cercada de alarmes e sensores a laser, ele vai pisando bem devagar para não encostar em nenhum. Tem muitos filmes assim, né? Eu vejo essa palavra como se fosse esse diamante. Efésios 4, cara, ele é uma palavra que poderia simplesmente mudar o rumo das igrejas, em geral. Efésios 4 é uma palavra muito poderosa. Então, eu falo, cara, eu vou acessar uma palavra que é muito valiosa, eu vou transmitir aqui um conteúdo, né, que o Senhor deixou ali registrado, que é como uma cura, que tem poder para transformar o rumo de uma igreja, o rumo das igrejas em si, mas que tão negligenciado, muitas vezes. Efésios 4, ele vai explicar de uma maneira bem didática e muito poderosa como uma igreja deve funcionar. E aí, eu me lembro de um texto, antes de entrar em Efésios 4, como se fosse um desabafo de Deus,
que está lá não precisa abrir, tá? Em Isaías 48, 18, que Deus diz assim: se tivesse me ouvido, se tivesse me escutado, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, a tua justiça como as ondas do mar, né? Os teus frutos numerosos, né? Então, eu acredito que Deus olha para a igreja ao longo desses 2000 anos e esses 500 anos de protestantismo com esse, se eles tivessem me ouvido. Está tão simples, está ali, Efésios 4. É a palavra que direciona como a igreja deve se dividir, como ela deve ser construída, como ela deve ser ramificada. A gente hoje tem uma variedade gigantesca de igrejas, né? Mas tudo deveria começar com isso. Vai ser parede preta ou um mural, ou aqueles vitrais clássicos? Cara, primeiro Efésios 4. A gente vai colocar mulheres de um lado, homens do outro, cortar o cabelo ou não cortar o cabelo? Primeiro Efésios 4. A gente vai ser mais pentecostal ou mais tradicional, mais calminho, mais formal? Cara, primeiro Efésios 4. A gente vai ter worship, música agitada, para cima ou orquestra? Primeiro Efésios 4. É a maneira certa de começar. E a gente vai entender por quê. É só Efésios 4? A gente tem outras referências em que os apóstolos estruturaram ali como deve ser uma igreja, mas Efésios 4 realmente é onde eu acredito que esteja o maior foco de Deus em como a gente deve construir uma casa de oração. Eu falei que Efésios 3 seria a ponte, né? Eu vou pedir para vocês abrirem Efésios 3, a gente vai ler do versículo 16 ao 19. É uma oração de Paulo. Paulo orando ali pelos Efésios. Diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados tem a ver com raízes, né? E alicerce e alicerçados com alicerce, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Até aí. Essa expressão é muito forte: sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Talvez no primeiro momento, ao ouvir isso, a gente pense: ser cheio do poder de Deus, né? Ser um canal do sobrenatural de Deus. Mas me parece, né, que antes disso, Paulo estava trazendo uma palavrinha que vai permear toda a nossa conversa aqui e que pode ser definido como o ápice da maturidade cristã, que não é o poder. O ápice da maturidade cristã está no amor. E que amor que é esse? Esse amor que é arraigado e alicerçado. E diz aqui, né? Compreender individualmente, sozinho no seu secreto? Não. Também são coisas importantes do nosso dia a dia. Mas aqui diz, compreender com todos os santos a altura, o comprimento, a profundidade, a largura, todas as dimensões do amor de Deus. Então, é com todos os santos que a gente consegue a revelação completa. A plenitude de Deus vem na unidade. A plenitude de Deus vem quando nós somos um. Por que eu disse que esse texto é como se fosse um trampolim para a gente chegar em Efésios 4? Porque para que a gente viva uma igreja plenamente constituída ali sobre aquilo que Deus sonhou para a igreja, sem amor não dá. Sem essa aliança, né? Em outro texto Paulo fala, né, entranhas de amor. É como se nós estivéssemos misturados uns com os outros. Sem isso a gente não vai ser aquilo que Deus desenhou para a igreja. Então vamos dar um pulinho lá em Efésios 4. E agora a segunda leitura, né, que eu quero fazer com vocês, a gente vai ler até o versículo 13. Vamos lá. E eu vou fazendo algumas pausas para a gente, né, comentar um pouquinho aqui. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, quer dizer paciência,
suportando-vos uns aos outros em amor, né? Trazendo aqui a alusão àquilo que o pastor falou sobre suportar. A raiz dessa palavra no grego, eu sou desses que gosta do grego, né? De ver o significado e correr atrás. Não vai falar de suportar de, nossa, eu tenho que carregar esse meu irmão. Não, está falando de eu vou ser suporte para ele subir. Eu vou ser um meio pelo qual ele vai crescer. Suportar é isso. Não é que, nossa, eu tenho que tolerar essa pessoa. Tem que suportar esse meu familiar. Nossa, tem que suportar esses defeitos dos outros. Tá bom, tem que suportar, tem que aguentar, né? Não é disso. Eu vou ser a plataforma onde ele vai subir para ele crescer. Para ele ser quem o Senhor quer que ele seja. Isso é suportar. Bom, vamos lá. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Cara, esforçando diligentemente é como se fosse a bola redonda. Vou subir para cima. É meio que um pleonasmo para mostrar para a gente que realmente a gente vai precisar se esforçar. Paulo está dando uma ênfase aqui. Cara, esforçar e diligência são palavras que são sinônimas. Cara, vocês vão precisar muito de esforço. Vocês vão precisar muito de empenho. Porque vocês vão sentir vontade de desistir. Toda a ênfase da Bíblia tem a ver com uma precaução, uma cautela, algum alerta que a gente tem que pegar e prestar atenção. Esforçando-vos diligente por preservar a unidade. Então a gente vai ser tentado, muitas vezes, a não preservar essa unidade. É como se Paulo estivesse dizendo, estejam alerta, tomem cuidado. Vocês vão sentir vontade de desistir no meio do caminho. Olha, Deus está construindo, né? A carta de Efésios fala dessa construção da igreja, mas em algum momento ou outro você vai se decepcionar. Algum outro momento alguém vai pisar na bola com você, alguém vai dar mancada, e você vai precisar se esforçar para preservar, para não deixar a unidade se desfazer. É isso que é o cuidado que a gente tem que ter. Há somente um corpo, há somente um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então aqui a ênfase foi em um só. Há um só. Há um só Senhor, uma só esperança, um só corpo. Isso não quer dizer que a gente não tenha a nossa liberdade de poder discordar, de poder não gostar, mas tudo tem que ser feito com esforço para preservar a unidade. Cara, eu discordo aqui de algo que o Gabriel trouxe aqui no louvor. O que eu vou fazer? Me esforçar para preservar a minha unidade com ele. Eu não gosto do que o pastor, né, trouxe ali, ele fez um comentário que, cara, eu penso diferente. O que eu vou fazer? Me esforçar para preservar a unidade. Vou, se tiver oportunidade, bater um papo. Olha, pastor, olha, Gabriel, ou qualquer um de nós, né? Eu não gostei muito do que você falou. Não gostei muito do que você disse, né? E sabe por que eu não gostei? Porque eu entendo que a Bíblia está dizendo isso. É assim que funciona. Mansidão, com humildade, versículo 2. Humildade, mansidão, longanimidade. É isso, né? Isso evitaria muitos rachas e quebras e rancor e ressentimento. Né? Olha como a nossa igreja, como a igreja evangélica é fragmentada ao redor do Brasil. Só você passar ali na Celso Garcia, Avenida Celso Garcia, você vai ver umas 300 igrejas diferentes. Muitas delas com a foto do fundador, ou o nome do fundador no ministério. Com todo respeito, são nossos irmãos, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Discordei, eu vou embora. Não gostei, estou saindo. Né? Não concordo, né? Eu vou para outro canto. E aí a gente só vai aumentando a fragmentação daquilo que deveria ser um. E aí, chegando no suprassumo da coisa, a partir do versículo 7, é aquilo que eu mencionei, né? Sobre ser as palavras ali que podem direcionar, deveriam direcionar como deve ser uma igreja. Versículo 7. E a graça de Deus foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Só uma pausa aqui. Pode parecer estranho, né? A gente ouve a história
sobre a crucificação e a ressurreição de Cristo só a partir dos evangelhos. Mas há um bastidor aqui muito profundo, e que talvez a gente só entenda por completo na eternidade. Diz que ele desceu até as regiões inferiores da terra. E aí, complementando isso, né, 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual ele foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Cara, Jesus foi até o inferno pregar para os espíritos que estavam em prisão desde os dias de Noé, ou nos dias de Noé, né? Então, assim, é meio misterioso isso, né? Como assim Jesus foi? Pregou até os espíritos em prisão? A gente não sabe, né? 100% disso, porque a gente tem só 2 passagens na Bíblia que dão essa referência, mas isso aconteceu. Então, esses 3 dias que o Senhor esteve morto, cara, houve realmente um agir sobrenatural de Deus nesse sentido, para que todos tivessem chance de salvação. Isso é muito louco, eu acho isso demais. Mas não é o foco de hoje, né? Eu só queria dizer onde que estava esse versículo, né? Vamos ali para o versículo 10. E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para onde nós vamos como igreja? Para onde eu vou como cristão? Aqui. Até que cheguemos à unidade da fé, do pleno, do conhecimento completo do Senhor, que a gente já viu no capítulo 3, que é através do amor, a perfeita varonilidade. O que é perfeita varonilidade? Maturidade. Varão é ser um homem, ser um adulto. Né? A gente não seja mais criancinha, a gente não seja mais mimimi, né? A gente não seja mais afetado por tudo que acontece e reclamando do outro, das circunstâncias. É maduro, para que a gente seja maduro. E à medida da estatura da plenitude de Cristo. Cara, ser como Ele. Esse é o alvo da igreja. Ser como o Senhor. A gente tem essa referência, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A gente chama isso de 5 ministérios. Existem outras referências na Bíblia, né? 2, né? Mas específicas parecidas com essa, em que os apóstolos, né? Tanto Paulo vai falar, Paulo fala nas 2, né? Que é 1 Coríntios 12 e Romanos 12 também, que fala dessa divisão. E a gente vai perceber que não é tão importante assim a ordem hierárquica da coisa, mas sim a vontade do Senhor em dividir e distribuir esses chamados. A gente também vai passar aqui rapidinho sobre como descobrir quem eu sou na fila do pão, ou quem eu sou na fila do dom, no caso. Né? Como eu faço para saber, né? O que o Senhor tem para mim? Qual que é o meu chamado em meio a tudo isso? E antes a gente vai passar um pouquinho sobre cada um desses 5. Mas só para a gente entender, outros lugares que a Bíblia também traz essa mensagem, vamos começar ali com 1 Coríntios 2 e 28. Eu vou ler aqui rapidinho, vocês não precisam abrir. E aos uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Em Romanos 12, Paulo também fala dessa divisão da igreja. Ele fala com um pouquinho mais de conselho aqui para cada um, né? E traz alguns outros que não apareceram nesses 2 primeiros textos. Ele fala assim no versículo 4 até o 8. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, se o seu dom é profecia, se você é um profeta, então, que seja segundo a proporção de fé.
com ousadia, com fé, com coragem no seu falar. Se ministério, que também tem a ver com diaconia, com serviço. Então, dediquemos-nos ao ministério, seja com dedicação, né? Faça com todo o coração. O que ensina, que é o mestre, e se esmere em fazê-lo. E o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. Olha só, a gente está vendo outros ministérios que não tinham aparecido até então. Que faça com liberalidade. O que preside, lidera, o que dirige, com diligência, com empenho, com dedicação também. E quem exerce misericórdia, com alegria. Bem, se a gente parar para pensar, não, todo cristão é chamado a exercer misericórdia. E todo cristão é chamado a contribuir. Mas existem pessoas que têm algo diferente. Eles têm um dom que ressalta, que destaca em meio a tudo isso. Vamos pensar numa área médica aqui, por exemplo. Você tem um clínico geral e alguém que cuida especificamente do rim. O clínico geral, se ele for atender você ali, numa consulta inicial, ele também vai poder falar do seu rim, certo? Também vai poder falar da sua perna, também vai poder falar do seu coração. Mas um médico específico é aquele que tem a vocação, tem a competência, a capacidade específica para tratar daquilo. E em relação aos nossos dons e chamados, é a mesma coisa. Por quê? Por exemplo, chamado para ensinar, chamado de mestre. Todos nós podemos ensinar alguns aos outros. Todo pai, toda mãe pode ensinar dentro de casa os filhos a respeito de valores, de virtudes do reino de Deus. Mas existe uma pessoa que quando ela passa o olho nas escrituras, vem algo diferente. O Senhor, ele entrega coisas ali que numa leitura comum talvez não fossem reveladas. Para alguém que tem esse dom de contribuição, são pessoas, eu já pude conhecer algumas delas, que elas têm, o Senhor derrama sobre essa pessoa uma condição financeira privilegiada para que ela sustente ministérios, para que ela envie missionários, para que ela banque cestas básicas, só ela, sabe? Tem o trabalho da igreja como um todo de sustento, de condução, mas tem algo que é para aquela pessoa, é o dom de contribuir. Onde quer que essa pessoa vá, alguém chega nela pedindo ajuda. Eu tenho 2 amigos assim. Então, é realmente essa analogia do médico. Eu acho que a gente pode pensar assim, cara, qual é a minha especialidade? Eu quero buscar, eu quero entender, né? Porque eu posso realmente pregar, profetizar, ensinar, talvez até operar milagres, né? Como todos esses dons que a gente viu aqui, todas essas manifestações, mas algo específico e a gente vai chegar lá. Eu quero passar agora, voltando para Efésios 4, pelos 5 ministérios, né, que estão estruturados ali. Primeiramente, sobre os apóstolos. Olha, se tem uma palavra que hoje em dia é mal utilizada, é essa. Porque apóstolo, na raiz da palavra, vai falar de envio, né? Um delegado, um mensageiro, alguém enviado com ordens. É um missionário, é um plantador de igrejas. Esse é o apóstolo. Porque hoje em dia o apóstolo é traduzido como um líder de uma igreja local, né, que vai subir em hierarquia dentro dessa igreja local, né? Um pastor de pastores. Isso é um engano em termos até de compreensão do significado da palavra. O apóstolo é aquele que realmente vai, não só plantar igrejas, ele vai acompanhar essas igrejas. Tanto que a gente vê nas cartas de Paulo, ele faz como se fosse uma consultoria, uma mentoria com os outros líderes. Ele está sempre preocupado, sempre aflito. Será que eles estão bem? Olha, muitas vezes Paulo escreve com um anseio. Cara, eu anseio visitar vocês. Eu quero ver o que está acontecendo aí. Né? O apóstolo, ele plantou muitas igrejas e ele consegue tratar especificamente cada uma delas. É um dom. Ele foi, sofreu, pagou o preço, implantou uma igreja numa cidade, construiu ali, né, uma estrutura de liderança, foi para outra. Né? Diferente do chamado de evangelista. Em Efésios 4 também fala dos evangelistas, que tem uma característica mais de uma mensagem clara e direta, voltada realmente a arrependimento. E mais uma vez, todos nós podemos evangelizar, é uma missão. Mas existe o chamado de evangelista, e esse cara, ele vai ter realmente um upgrade do Senhor, assim, nesse sentido de trazer uma mensagem que confronte. Ele vai ter um jeito mais prático de convencer as pessoas do pecado, né? Convencer as pessoas da necessidade de nascer de novo. É aquela pessoa desembaraçada, que muitas vezes tem dons espirituais acompanhando o serviço dessa pessoa.
Eu pude ler um livro de um missionário chamado Ronald Bonk, eu acho, Bonk. Um livro chamado Evangelismo por Fogo. Esse cara, ele teve um ministério na África, ele já faleceu, né? Mas ele fez um ministério na África com aquelas cruzadas gigantescas que enchiam estádios, tipo milhares e milhares de pessoas. E meu, era um negócio tão incrível que o dom de cura se manifestava nele, tipo, em massa. Tipo, a galera realmente era curada, assim, tipo, milhares que deixavam muletas, cadeiras de rodas, que voltavam a escutar, cegos que enxergavam. E por quê? Porque esse cara foi levantado pelo Senhor para isso, né? Assim como tantos outros, né? Mas, assim, ele ficava sempre na África, ele implantava igrejas lá. Ele não era apóstolo, ele era evangelista, né? Sabe aquele cara que, não sei, que tem o hábito de andar no centro de São Paulo? Às vezes a pessoa sobe lá na pracinha, começa a pregar, e vai juntando gente ao redor dela. E tem muita gente que é constrangido por aquilo, vai ouvindo gente que ou estava desviado, ou nunca conheceu Jesus. E ao se aproximar da mensagem daquela pessoa, ela é cativada. Não é o meu chamado. Se eu for fazer lá, isso vai ser um fiasco, né? Porque eu não sou evangelista, é o meu chamado de ensino. Então, há quem Deus levante para essas coisas. Eu posso evangelizar? Sim, eu evangelizo muita gente, assim, no meu contexto. Mas não é a mesma coisa de alguém que tem um dom para aquilo, né? E a gente precisa ter a humildade de reconhecer isso. Agora, a gente vai falar de um outro dom, desses 5, que, na minha opinião, é o que mais apanha por parte da própria igreja. E eu falo isso por experiência própria, que eu já fui um dos que bati nesse dom, nesse chamado, que é o chamado de profeta. Por que é um dom que apanha? Porque ele tem uma missão, né, de alertar, denunciar, instruir e corrigir a igreja. A mensagem dele geralmente é uma mensagem que traz confronto para a igreja. E por que ele é um chamado que apanha muito? Porque quem não tem os dons espirituais que Deus conferiu ao profeta, geralmente se pega com inveja e ciúme. Sério? Não, porque a profecia verdadeira é a palavra de Deus, né? Muitas vezes a gente traz esse discurso para dizer que profecia não é revelação, que profecia não é o sobrenatural, que profecia não é algo que vem de maneira inspirada para dizer e revelar algo. Mas a palavra de Deus diz que sim, que existem dons de revelação, que existem dons sobrenaturais, dons miraculosos que geralmente vão acompanhar o chamado de profeta. O profeta, ele vai trazer uma revelação que vai incomodar, que vai, né, tentar mover a igreja para um outro patamar. E geralmente os evangélicos se ofendem. É muito comum o cristão se ofender com o chamado de profeta. E, nossa, é estranho. Olha aquela manifestação ali daquela pessoa. Quando o Espírito Santo toma ela e de repente a gente vê, né, algo incomum. Às vezes até realmente uma manifestação no corpo. Porque existem sinais proféticos. Existem sinais proféticos em que muitas vezes Deus vai usar o nosso corpo para condução. Não sei se você já ouviu falar de atos proféticos. Existem. E são poderosos. Tem gente que usa de má fé? Sim, mas todos os outros chamados também tem gente que vai usar de má fé. E eu queria dar alguns exemplos práticos para não ficar só tanto no discurso. Eu quero falar de um carinha chamado Ágabo. Aliás, todos esses chamados eu quero passar um pouquinho na Bíblia para a gente ver como que exemplos reais trazidos na palavra para a gente. O Ágabo, ele era um profeta na igreja da Judéia. Vou ler aqui rapidinho. Atos 21:10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, olha isso, e ligando ele com os próprios pés, ele amarrou Paulo, dizendo: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Não parece ser uma coisa meio esquisita, meio diferente? Né? Tomou um cinto. Isso é um ato profético. E isso realmente aconteceu com Paulo. E aí você vai ali, volta um pouquinho, né, para Atos 11, o mesmo Ágabo aparece de novo. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém. Olha só, Jerusalém, a igreja tinha profetas atuantes. Desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, de novo,
Ele dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, e a qual realmente sobreveio nos dias de Cláudio, imperador romano. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então, você está vendo? A palavra profética foi revelada a Ágabo. Ele estava dizendo, citando Escritura? Não, ele estava dizendo algo que ia acontecer. Entendeu? A palavra é a palavra, e ela é de fato uma palavra profética. Mas os dons de revelação, eles transcendem, eles se baseiam nas Escrituras, mas eles trazem revelação sobre coisas do nosso mundo. O Ágabo falou, olha, vai vir uma grande fome. Ele se inspirou em escutar ao Espírito Santo. Quando ele fez o ato profético de tomar o cinto de Paulo, né, não houve alguém que disse, não havia um versículo dizendo, tomarás o cinto do irmão que será preso. Não, ele teve um discernimento espiritual. E é importante que a gente tenha esse entendimento, porque em 1 Coríntios 12 a gente vai ter ali ferramentas que fazem parte do chamado profético. Palavra de conhecimento, palavra de revelação, discernimento espiritual. E eu queria dar alguns exemplos de pessoas, ou que, né, próximas de nós, assim, em termos de época, ou que passaram pela história da igreja, e até um pessoal, para vocês verem como isso é real. Há coisa de 100 anos atrás, um escritor inglês chamado Chesterton, ele disse que, olha, em um século, a Inglaterra estará tomada pelo ateísmo e pelos muçulmanos, certo? Se você olhar para a Inglaterra, isso foi no começo do século XX. Se você olhar para a Inglaterra hoje, cara, o ateísmo dominou e os muçulmanos, cara, eles se multiplicaram. O Senhor ama os muçulmanos, Deus tem um propósito na vida deles, mas entenda como a palavra que foi dita há 100 anos atrás se concretizou. O Chesterton, ele é um cara que escreve, tem uma literatura riquíssima, ele era um escritor, e ele trouxe muitas coisas no sentido de alertar e denunciar problemas na cultura, desconstrução de valores e destruição do cristianismo. Ele escreveu de forma literária muita coisa referente a isso. Era um profeta. O profeta tem essa missão da denúncia. Um outro cara, e por favor, né? Eu não estou entendendo o âmbito político aqui, mas vamos pensar no caso recente do Charles Kirk. Como que era a mensagem dele? Estilo João Batista, né? Isso está errado, isso é pecado, vocês precisam se arrepender. Basicamente, isso é um chamado profético. Eu acho que muitos conheceram o Gregório McNutt também. Como que era a mensagem dele? Igreja, façam isso. Igreja, se convertam. Igreja, amem a Deus. Igrejas, né, não, vocês estão frios, vocês precisam aquecer seu coração. Igreja, se apaixone por Deus. Era uma mensagem para a igreja, de confronto, de alerta. E, eu falei que eu queria dar um exemplo para o pessoal também. Eu tenho sido testemunha, cara, do derramar do Espírito sobre o povo católico. Por quê? Eu convivo diariamente com pessoas católicas realmente dedicadas ao Senhor e que me surpreendem justamente por ver as manifestações, né, de Deus através da vida deles. A empresa que eu trabalho, eu presto serviço para uma empresa que tem matriz católica e que frequentemente eles chamam, né, às vezes um padre ou um missionário, freiras para estar indo lá visitar e orar e rezar, certo? E tem um padre que ele é profeta, cara, é inacreditável. Ele é profeta e é exorcista. Olha isso. Não, mas assim, ele lembra muito aquilo que a gente vive às vezes nas salas de oração, né, onde tem as pessoas que estão orando pelo ambiente, ministrando. De vez em quando ele vai lá abençoar a empresa, e aí ele e uma freira, uma intercessora junto. Eles vão passando de sala em sala com a Bíblia. E eles oram, mas com aquela oraçãozinha calminha, baixinha, assim, sem estardalhaço. E entregam uma palavra profética precisa a respeito das pessoas que trabalham naquela sala. E aí, esses tempos eu estava lá, tipo Jonas, falei, cara, eu tenho certeza que Deus vai falar comigo sobre algo que eu não queria ouvir. Ixi, lá vem ele, lá vem esse padre. Porque era uma coisa que estava pesando aqui já, que eu estava preocupado, estava angustiado. Aí, eles entram na minha sala, veio o padre e a freira, eles oram, abençoam o lugar. Aí a freira vem e entrega exatamente a palavra que eu não queria ouvir, que eu sabia que Deus ia falar comigo. Tipo, a palavra saiu nas escrituras,
eles trouxeram a interpretação daquela palavra e, para minha alegria, quando a gente estava lá em casa de noite, foi um momento de leitura com as crianças, o Léo pega a Bíblia e ele abre que palavra? A mesma. Falei, tá bom, já entendi o recado, né? É o Senhor querendo me dizer, e eu absorvi de bom grado, né? Eu ouvi, mas olha só como que é o ministério profético, né? É um dom acompanhado de dons, de ferramentas espirituais, né? É um dom ministerial acompanhado de dons espirituais, e a gente precisa entender que isso faz parte, não só entender como isso faz parte, mas também buscar. Será que o Senhor tem esse dom para mim? Será que o Senhor tem esse chamado? Como eu digo, meu chamado não é profético. O da Gabi é. A Gabi, desde criança, tem visão espiritual. A Gabi vai orar pelas pessoas, coloca a mão aqui, cara, já vem o diagnóstico completo, e não porque ela é psicóloga, mas o Senhor descarrega aqui, cara, na vida dessa pessoa tem um espírito agindo assim, ela tem problema no passado, ela tem uma ferida aqui que precisa ser curada, tratada. A Gabi sempre teve isso, né? E esse tipo de ministério costuma sofrer muito, né? Que não sejamos assim, né? Que a gente possa olhar um profeta como aquele que é precioso para a igreja. Eu vou falar do chamado de mestre, do chamado de ensino, que tem a ver com o meu, e vou sentar uma experiência em que um profeta foi muito necessário na minha vida para entender, né, a articulação entre ministérios. Mas vamos concluir aqui, né? Já falei do evangelista, né? Vou falar agora do chamado de ensino e depois, por último, dos pastores, antes da gente prosseguir para como a gente, né, descobrir e obter nosso chamado. O mestre, né, quem tem um chamado de ensino, como eu falei, ele vai passar os olhos nas escrituras e coisas diferentes, né? Muito mais conteúdo vai vir da parte do Senhor, porque ele tem também a missão de repartir. Ele vai ter uma didática diferente. É bem provável que ele goste de estudar, que ele tenha uma facilidade para se debruçar durante horas nas escrituras, né? Tem muita gente que eu converso que fala, cara, não, isso não é meu chamado, eu sou mais de falar. Eu gosto de falar, essa coisa de parar horas para ler um livro, não desce para mim. Talvez essa pessoa tenha um chamado de evangelista, ou um chamado profético, né? E precisa desenvolver, precisa lapidar, precisa construir. Já o mestre, ele tem uma virtude chamada docilidade. O que é docilidade? A consciência constante de que eu preciso aprender. Então aquele orgulho de, eu já sei, não precisa. Cara, isso não existe para o mestre. Não deve existir. Isso tem que ser tirado. A palavra mestre, ela vem de didáscalos, uma palavra que quer dizer professor. Alguém que ensina a respeito das coisas de Deus. Eu não falei o grego das outras palavras, né? Então, que é importante, por exemplo, profetas. Vem do grego, profetas, não muda muita coisa, mas o significado que era usado no contexto ali do Novo Testamento é muito, muito profundo para a gente entender. Só retornando um pouquinho aqui, né? O profeta é intérprete dos oráculos ou de outras coisas ocultas. Isso revela. Então, a gente tem que ter esse entendimento, né? O mestre, ele é esse que ensina, que ele tem facilidade para explicar, para conduzir, né? Eu creio que esse é o meu chamado, por quê? Porque desde criança o Senhor me deu muita facilidade. Eu lembro que com 9 anos eu já estava lá me debruçado, lendo devocional, devorando aqueles negócios. Falei, cara, nossa, eu quero muito. Era livro, era esqueminhas de, sabe, esses manuaizinhos de oração. Primeiro você faz, você agradece, depois você ora pelos outros, depois você lê. Tipo, essas coisas super metódicas eu adorava, né? Esquemas visuais, eu sempre tive facilidade com isso. Aí eu fui conhecendo outras pessoas também com essa aptidão natural, que é algo que vem do Senhor. Muitas vezes as nossas aptidões naturais, que tem a ver ali com a nossa personalidade, com o nosso traço, com o nosso jeito, são indicadores de onde o Senhor quer levar a gente em termos de ministério. A gente tem uma coisa chamada temperamento. Cada um tem o seu, né? São 4 básicos, né, que se dividem em outras aplicações, mas os temperamentos eles podem ser sinalizadores da aptidão do nosso coração. É muito provável que alguém com um temperamento que visa a liderança, ele começa a sentir inquietações no coração a respeito de algo que precisa ser feito num determinado grupo. Cara, tá todo mundo muito, muito desmotivado aqui.
esse pessoal não está sabendo direito como proceder. Cara, eu sei o que precisa ser feito. Eu vou me manifestar aqui e vou dar uma direção para esse grupo. Isso é natural e faz parte de alguém que tem uma tendência a liderar, uma tendência a conduzir outros. A gente viu em Romanos 12 que tem aqueles que presidem. Isso está ligado ao próximo dom que a gente vai falar, o dom ministerial, que é o dom de pastor. E esse também é uma palavra que muitas vezes não é interpretada corretamente. Porque o pastor, ele não só é quem está à frente aqui. O Nelson, ele é o pastor titular dessa igreja, aquele que preside essa igreja, mas nós podemos ter muitos pastores entre nós. Isso é importante, né? A gente ter essa consciência, porque o pastor, ele vem de poimen, né? Que queria dizer vaqueiro, ou aquele que cuidava das ovelhas. E só nessa palavra poimen, olha quanto significado que tem. Também era usado como oficial que preside, um gerente, um diretor de qualquer tipo de assembleia, um líder de grupo. O líder de grupo é um pastor. As tarefas do pastor no Oriente Próximo eram ficar atento aos inimigos que tentavam atacar o rebanho, defender o rebanho dos agressores, curar a ovelha ferida e doente, achar e salvar a ovelha perdida presa numa armadilha, amar o rebanho, compartilhando a sua vida e, desta forma, ganhando a confiança das ovelhas. Olha isso. Compartilhar a própria vida e ganhar a confiança das ovelhas. E assim como o chamado profético é um dos que mais apanha, o chamado de pastor é um dos que mais, quem o exerce acaba se confundindo muitas vezes, né? Se confundindo e até tropeçando em erros, né, relacionados à própria alma, à própria maturidade pessoal. Por quê? É muito comum o pastor querer construir algo e eu vou falar agora também em termos de experiência própria, porque antes de realmente entender o chamado de Deus para ensino, Deus tinha me dado, em determinada época da minha vida, o chamado de pastoreio. Como que foi isso? Em 2008, eu lembro de ter ouvido uma palavra de Deus nesse sentido, né, sobre células, né? A gente estava, tanto eu e a Gabi, em dúvida de assumir ou não a liderança de uma célula, e aí a palavra que veio para mim foi, olha, eles são ovelhas como que não tem pastor, né? Que está lá nos evangelhos. E eu entendi, cara, isso faz muito sentido, e eu estou sentindo meu coração queimar por essas pessoas que estão aqui, né? O grupo começou a crescer, e já estava disperso, a gente precisava fazer a multiplicação das células e dividir em pequenos grupos de pastoreio. Isso é uma célula, né? Um grupo de pastoreio. Um pouquinho mais para frente, eu senti o Senhor me direcionando a pastorear moradores de rua. E de fato isso aconteceu durante muitos anos. Eu não só, né, pela graça de Deus, tinha a oportunidade ali de servir e cuidar de necessidades ali, né, básicas como alimentação e roupa, mas durante pelo menos uns 7 anos eu convivia quase que diariamente com os caras, né? Eu estava ali fazendo células com eles, fazendo discipulados com eles, fazendo, né, amadurecimento, transformação, acompanhando, fazendo justamente essa coisa de, como está na definição aqui, né? De ficar atento a eles, de tirar aqueles que estavam presos em armadilhas, com feridas, com dor no coração, com dor na alma. O Senhor me deu essa oportunidade, esse chamado de pastor durante um tempo. E o chamado muda? Sim, o chamado pode mudar. E a gente vai descobrir o que é essa mudança do chamado quando a gente estiver falando aqui de como descobrir. Porque o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele era mestre. E houve um tempo que Deus falou para ele, olha, separe-me Paulo e também separe Barnabé. Eles eram mestres na igreja de Antioquia, serviam lá, estavam plantados lá ensinando a galera. E teve um momento que Deus falou, olha, agora eu quero que eles vão. Agora eles são meus apóstolos. E na minha vida, particularmente, foi assim. A gente pastoreou células durante alguns anos. Eu pude pastorear, né, moradores de rua durante um bom tempo. Cometi muitos erros, e é desses erros que eu gostaria de falar, né, para a gente ir caminhando para o final. E aprendi, a duras penas, né, que o Senhor, Ele é quem conduz a igreja. Que a igreja é dele, que a igreja não é nossa. Que é Ele que fala. E a nós cabe a obediência. E a nós cabe dizer, Senhor, sim, eis-me aqui. Um dos erros que eu cometi
tem a ver com... Vou pegar um pouquinho pesado, tá? Mas em Apocalipse fala do espírito de Jezabel. Eu falo que eu cometi um erro, mas eu vejo esse erro em muitas igrejas hoje. O que é o espírito de Jezabel? É uma dos alertas que Cristo traz ali nas cartas das igrejas, de um espírito de dominação do rebanho. Porque a gente pode até começar bem. A gente pode até começar ali de uma forma, quebrantada e humilde. Iniciar uma igreja de uma forma, a forma que Deus espera. Mas com o tempo, esse espírito pode sondar a igreja e tentar fazer com que os pastores queiram controlar, queiram dominar, queiram se apossar dos membros. E por que eu digo que esse erro passou por mim também? Nossa célula foi crescendo, e aí com o tempo, você começa a ouvir alguns elogios. Pô, cara, essa célula está indo muito bem, que legal, que bom trabalho. Nossa, sua célula está grande, hein? Nossa, acho que está na hora de multiplicar. Cara, que ótimo líder, né? E aí você pensa, que legal, sou um ótimo líder, né? E aí, de repente, um membro da sua célula começa a namorar uma pessoa de outra célula. E aí ele sai da sua célula. E aí um membro da sua célula começa a ir para, de repente, por algum motivo, muda de igreja. Aí você fala, não, mas eu não quero que ele mude de igreja. Eu não quero que ele saia da minha célula. Eu não quero que ele vá. Eu não quero que ela vá embora. Então a gente passa sutilmente a entrar nesse lugar de controle. A tentação do pastor, que tem o dom de pastor, é controlar. E esse é um problema. Porque o que Paulo fala a respeito qual o termo que Paulo usa para as igrejas que ele plantou? Meus filhinhos, meus filhos. E a palavra ensina que os filhos são como flechas. Eles vão além. É isso. O pastor, ele vai cultivar para enviar. Por que flecha? Olha, eu fui até aqui, o meu filho, o Lucas e o Léo, e filhos espirituais, eles vão mais longe. A flecha vai onde a minha espada não alcança. Esse é o princípio. E o pastor, ele tem que ter essa visão. Os meus filhos, eles vão até onde eu não consegui alcançar. Então, se alguém saiu da minha célula, ou se alguém saiu da nossa igreja, cara, que eles vão abençoados como flecha. Que eles possam ir aonde eu não vou. Que eles possam ir como missionários, talvez como apóstolos, como evangelistas. Que eles tenham toda a função do pastor é abençoar aqueles que vão. E eu não tinha essa visão na época. Eu tinha essa imaturidade de querer reter. Não vai embora, fica aqui, né? E às vezes você está travando o chamado de alguém. E às vezes a pessoa está realmente boicotando a obra de Deus na vida daquela pessoa. Por querer reter, controlar. Mas me falaram que eu sou um bom líder, né? Então, aquilo fica fazendo uma massagem no ego extremamente carnal, extremamente perigosa. E é esse o cuidado que o pastor tem que ter. Tem alguns tipos de espécies de animais que vão a uns rios mais turbulentos, assim, apenas para se reproduzir. Não sei se vocês já viram isso nesses Discovery Channels da vida. Tipo, a determinada época do ano, aquela espécie vai naquele rio apenas para se reproduzir e depois, né, vai cada um para o seu canto. E a igreja, de certa forma, né, é esse rio. A igreja é esse rio onde nós, com os nossos dons e chamados, nós entramos apenas para gerar vida. Não tem a ver conosco, não é no nosso nome. A gente vai gerar vida e essa vida vai continuar correndo livre. Essas pessoas que nós gerarmos aqui, elas vão prosseguir, né? Porque nós vamos passar. Um dia não haverá mais Eduardo, não haverá mais Pastor Nelson, não haverá mais Missão São Paulo, porque essas estruturas, elas são temporárias. A Bíblia diz, né? O apóstolo Pedro escreveu que no retorno do Senhor essas coisas desaparecem. E Pedro ainda usa uma expressão que, cara, eu sou muito curioso para saber como isso vai acontecer. Ele diz que as coisas desaparecerão com um estrondo, cara, com um estrepitoso estrondo, diz essa expressão. Então, na volta do Senhor, cara, todas essas estruturas, elas deixam de aparecer, de existir. Mas a igreja continuará. O rio de vida vai continuar. E a nossa função seja como pastor, seja como evangelista, seja como apóstolo, seja como profeta, é entrar nesse rio e deixar a vida correr. Nós vamos gerar, não comece em nós, não pare em nós, não tem a ver conosco. Nós somos os instrumentos do Senhor para essa geração. E nisso que a gente realmente está arraigado.
A gente... vou dar um exemplo recente. Um casal de amigos nossos tem um chamado missionário, já faz tempo. E eles faziam parte de uma igreja média, com um pastor super respeitado até, né? Um pastor conhecido, um pastor legal. E aí eles, né, entenderam que era o momento deles deixarem aquela comunidade, aquele grupo. E para ir para uma igreja realmente com uma visão que enviava missionários, de fato. Olha, nós oramos, nós buscamos. Eles exerciam um chamado ministerial nesse lugar. Né? E o que o pastor fez? Né? Eu não vou citar nomes, evidentemente, né? Cara, o pastor foi orar ali. Olha, eu retiro a unção que está sobre vocês. Vocês querem ir embora? Então, ó, Senhor, eles possam ir em paz, mas ó, eu retiro essa unção que foi colocada. Velho, tem gente que faz isso, e é um pastor respeitado, conhecido. E cara, isso não é postura de pastor, é postura de lobo. De lobo. O envio é postura de pastor. Nutrir e cuidar é postura de pastor. Enviar como flecha é postura de pastor. Reter é postura de lobo. Né? E os nossos amigos saíram de lá muito feridos. Olha isso. Né? Demorou um tempo para eles cicatrizarem. E, graças a Deus, já passou essa época, eles foram, né, servir como missionários. Como que a gente descobre o nosso ministério? Como a gente vai conhecer o chamado? E aí, eu vou pedir para vocês abrirem um terceiro texto. Né? Esse texto é importante. Está lá em Atos 13, versículo 1 e 2. A gente já vai caminhar para o final. Eu colocaria aqui, pelo menos, 3 condições, né? Ou 3 exercícios para que a gente entenda o nosso chamado, né? Para que a gente entenda onde o Senhor quer nos levar, como igreja e individualmente. Vamos lá. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Eu queria sublinhar aqui a expressão, né? E jejuando. O jejum é a nossa primeira ferramenta para descobrir qual que é o nosso chamado, quem nós somos na fila do pão. Por que eu estou dizendo isso? Em outras 2 passagens de Atos, mostrava também o jejum ligado a uma direção de onde ir. Eles estavam lá, servindo, e de repente, olha, era o dia do jejum, eles estavam jejuando, o Senhor falava, pronto, vai para cá. Eles estavam jejuando, e o Senhor dirigia, agora, né, separem Paulo e Barnabé. O jejum, realmente como um exercício, como uma prática, ele faz com que nós estejamos em humilhação. Por que humilhação? A gente fica vulnerável, né? A gente fica ali negando aquilo que é mais intrínseco ali, a nossa condição fisiológica, que é a alimentação, de modo que a gente fica mais, né, suscetível a escutar o espiritual. Então, por 3 passagens em Atos, a gente vê um direcionário a respeito gerado pelo jejum. E aqui em Atos 13, a gente vê, olha, servindo e jejuando. Então, o jejum é a nossa primeira ferramenta para descobrir o nosso chamado, para entender aonde o Senhor quer nos direcionar. A segunda maneira, e isso tem a ver realmente com a necessidade da unidade do corpo, tem a ver com a oração de pessoas que foram dirigidas por Deus para o presbitério. Por quê? Quando Paulo está se dirigindo a Timóteo, ele diz, né, não negligencies, né, não seja negligente com o dom que há em ti, né, que veio através da imposição das mãos do presbitério. Então, através de pastores, através de um grupo de presbíteros orando por você, você se submeter em humildade a receber essa oração, o Senhor vai começar a dar pistas do seu chamado. O Senhor vai começar a descortinar diante dos seus olhos aquilo que Ele quer que você faça. Jejum, imposição de mãos do presbitério e, finalizando, uma disposição constante a obedecer, que é mais uma outra implicação da virtude da humildade. Porque obedecer, né, implica você dizer não para aquilo que você acha que tem que ser feito, muitas vezes. Vamos pensar aqui em Paulo.
Cara, Paulo estava servindo em Mestre. Cara, a gente sabe como Paulo era. Tipo, ele era um cara ativo, um cara muito produtivo. Então, é muito provável que o ministério dele lá de Mestre estivesse bombando. Cara, que a galera tivesse... E isso realmente aconteceu. Né? A gente vê em Atos que as pessoas paravam para escutar. E ele já tinha os 12 miraculosos operando através dele. Então, imagina como devia estar avivado aquele negócio. E ele não recusou. Ele estava com docilidade para dizer, tá bom, vou sair daqui e vou para onde Deus está me direcionando. A gente vê ali também em Filipe. Filipe, o evangelista. Ele foi enviado pelo Senhor, né, para... Ele estava numa cidade onde estava acontecendo um avivamento, ele estava evangelizando ali. Havia sinais, curas, milagres, uma coisa poderosa de Deus acontecendo, a galera se convertendo em massa. E Deus diz, né? Sai daí e vai até a carruagem lá do eunuco. Tipo, sai da onde você está, onde está fluindo, prosperando, crescendo, galera se convertendo em massa, e você vai atender um cara só que eu vou te enviar. Tipo, ele simplesmente obedeceu, saiu de um avivamento, saiu de um lugar onde ele havia talvez o ambiente que as pessoas mais esperam numa igreja, que é aquela coisa gloriosa, de sinais miraculosos por todo lado, para ir atender uma pessoa. Esse eunuco etíope, ele estava ali em Jerusalém, visitando, e estava voltando para a terra dele na África. E Filipe, ele foi direcionado até ali. E os sinais miraculosos, né, que a gente vê, que acompanham a submissão à vontade do Espírito, após o batismo ali do eunuco, né, eles pararam ali no riozinho para que o eunuco fosse batizado. A palavra diz em Atos que ele foi arrebatado e levado para uma outra cidade. Cara, até hoje, conhecer pessoalmente alguém que passou por isso, eu não conheci. Mas eu ouvi um testemunho, né, de um pastor que realmente viveu isso. Então, olha só, na obediência, na submissão e na humildade, no esvaziamento de nós, essas coisas começam a acontecer. Essas coisas começam a acontecer partindo da humildade. Humildade de a gente reconhecer que a gente é fraco, que a gente não é o dono, que a gente é pó, que a gente precisa. Né? Todo dom e chamado vem através realmente de uma postura de obediência, de uma postura de Senhor, eis-me aqui. Né? O que o Senhor espera de mim? E aí eu vou jejuar, e aí eu vou buscar a oração dos meus líderes, eu vou buscar ser aqui, né? Me conformar às impressões que o Espírito Santo vai começando a me trazer. Quando eu comecei a servir moradores de rua, isso aí foi tipo meio que vindo aos pouquinhos. Tipo, eu sempre passava nos mesmos lugares. Eu sempre estava ali, né, fazendo meu trajeto do ir e vir do todo dia. Só que aí começou a me incomodar de uma maneira diferente. Né? Parece que Deus vai cercando a gente, aquilo vai moendo, vai vindo de uma forma diferente, até que um dia eu resolvi conversar com um. Bom, vou lá, né? Parei para conversar. Aí no dia seguinte, parei para conversar com o outro, e depois com o outro, e depois com o outro. E em obediência a esse chamado que foi vindo, cara, muita gente saiu das ruas. Né? Graças a Deus teve bastante gente que recomeçou de vida através de uma postura de obediência. Mas eu, como pastor, né, falei dos erros. Houve uma época em que eu comecei a... Sabe aqueles projetos? Vou projetar uma coisa. Tem uma coisa aqui no coração. Essa ideia vai ser muito boa. E aí eu sentia Deus dizendo, não, bem por aí. Né? Não é isso que eu tenho para você. E dando nome aos bois, assim, sendo um pouquinho mais específico, eu servi durante muito tempo na Cracolândia, através de uma ONG cristã que atua lá, né? E aí, passando ali, conhecendo outras ONGs, outros ministérios, eu comecei a desenhar na minha mente. Vamos fazer um trabalho em conjunto com todas as ONGs, vamos chamar médicos, chamar assistentes sociais, vamos fazer um trabalho coletivo gigante. Comecei a pensar isso. E, quando eu ia orar, cara, tipo, não é isso que eu tenho para você. Não é isso. Parece um projeto legal? Parece um projeto muito legal. Né? Tinha tudo para dar certo na minha cabeça. E aí eu, meio teimoso, não, eu vou insistir nisso. Quando o pastor, né, ele sai ali do âmbito da orientação do Espírito Santo, da obediência, e começa a agir por conta do ímpeto, né, da vontade. E aí um belo dia houve um encontro das casas de recuperação, né, das ONGs, dos serviços missionários. E a nossa, a que eu era voluntário, não fui chamado. E eu falei, eu vou lá. Eu não falei com ninguém. Falei, não, eu vou lá, vou articular, vou conversar. Olha, eu quase apanhei de um morador de rua que manifestou um demônio lá. Quando eu cheguei lá no lugar,
comecei a conversar com um com o outro. Em vez de articular, sem querer, arranjei maior confusão. Tipo, as pessoas, cara, como assim? A ONG que você faz parte não veio. E o que é você, sabe? Tipo, né, eu não era presidente, não era líder, não era nada lá. Tipo, eu só era voluntário. E quis, na minha cabeça, não, eu vou articular, vai ser um plano que vai dar muito certo. Foi um fracasso, foi um fiasco. E só me serviu de lição. Quando eu já comentei dessa experiência aqui, né? Já no Amigos da Rua, lá no Belém, a gente também estava fazendo um trabalho de discipulado, muito legal. E aí eu e o Carlos, aquele missionário, um peruano que às vezes vem aqui, né? A gente ia lá pro meio do pessoal, sentava ali com os materiais de discipulado e a galera tava, ó, nossa, cara, se transformando, se endireitando. Até que um belo dia, eu vi a impressão do Senhor no meu coração. Olha, a gente é de quarta-feira, né? Essa foi a última quarta. Eu tinha essa impressão no coração. E tava tão bom, tava dando tanto fruto, tava tão legal. Eu falei, não vou parar. A obediência aí, indo por água abaixo. Quando eu fui, o que aconteceu? O Carlos, esse missionário, não pôde ir. Ele teve um imprevisto e fui sozinho, pensando, lá todo mundo conhece a gente, lá, né, a gente já está fazendo um trabalho tão consolidado. Cheguei lá, debaixo de desobediência, tinha um traficante, me botou para correr. Ó, eu sei o que você está fazendo aqui, mas aqui não é o seu lugar, vaza. Pensa, a gente estava fazendo um trabalho de meses que estava dando certo, estava abençoado, tinha a chancela de Deus ali. Quando eu resolvi desobedecer, um dia só, olha só, né, o que aconteceu. Mas por quê? Porque a gente quer controlar. O Senhor começa a obra e a gente acha que nós somos donos dela, mas nós não somos. E a obediência é fundamental. Terminando aqui, eu queria fazer uma autopropaganda, né? Esse livro aqui, é um livro que eu estou lendo, na verdade foi um livro que eu que fiz, né? Na verdade, assim, não escrevi, mas eu fiz a arte dele, né? Eu trabalho com livros, né? Eu quero trazer um texto do escritor, né? Que fala sobre obediência a Deus, e para a gente realmente terminar com essa consciência, né? Senhor, me leva à humilhação, à humildade de obedecer a tua voz, de entender a direção que o Senhor está me dando, a entender os teus sims e os teus nãos. Eu vou pegar o trecho aqui que eu queria ler para vocês, e aí depois a gente ora. A verdadeira obediência, no entanto, não se reduz ao simples cumprimento de ordens externas. Falou para mim, eu vou obedecer. O chefe falou, não gostei, mas não vou fazer. O pastor disse para mim fazer determinado desafio aqui, mas tá bom, vai, eu vou fazer. Não é isso. A obediência exige prontidão interior às inspirações do Espírito Santo. Quem se entrega com sinceridade a essa disposição, abre-se ao caminho da santidade. Para ser autêntica, a obediência deve possuir 3 características: ser sobrenatural na intenção, que quer dizer voltada para Deus, universal na extensão, então é abrangendo todas as ordens legítimas. Cara, eu não vou deixar nenhuma das coisas que Deus falou de fora, eu vou obedecer. E inteira na execução, que quer dizer realizada sem reservas, sem demora. Não, o Senhor falou, eu vou. Senti uma pessoa pedindo ajuda ali, né? Eu tenho um chamado que corresponde ao que aquela pessoa precisa. Cara, eu vou largar tudo e vou. E sem resistências. Ao obedecer verdadeiramente, o homem não se anula, mas se eleva, pois escolhe de maneira consciente e livre um bem maior. Obedecer é um ato deliberado de amor. Ao seguir a vontade de Deus, ou do próximo legitimamente autorizado, nós nos colocamos a serviço, rejeitando o egoísmo e a autossuficiência. A obediência está profundamente ligada à humildade. E somente quem reconhece as suas limitações e dependência é capaz de abrir mão da própria vontade para se submeter com confiança e amor. Se Deus está dizendo para mim parar, eu vou parar com confiança e amor. Se Deus está dizendo para mim ir, eu vou ir com confiança e amor. Se Deus está dizendo para mim enviar alguém, eu não vou reter. Eu vou enviar e abençoar com confiança e amor. O servo obediente não busca reconhecimento, nem recompensa. Não começa em nós e não termina em nós. É tudo por Ele, para Ele, né? E por meio dEle. E assim eu finalizo, gente, para que
a gente sai daqui com o coração quebrantado. Senhor, eis-me aqui. Me mostra, Deus. O nome do livro? O nome do livro é Bússola, Gabriel Kanner. Mas eu posso trazer também. Posso dar um jeitinho lá. É necessário a gente pôr as barbas de molho, a gente repensar mesmo como tem sido o nosso chamado, nossa atuação na igreja. Que igreja eu vou escolher? Cara, Efésios 4. Que igreja eu vou ser? Efésios 4. Tá ali. A gente não precisa de mais disso. O que vier depois é lucro. Se a parede vai ser preta, se vai ter um vitral, cara, não importa. O que importa é Efésios 4. O Senhor deixou o beabá, a bula, a receita pra gente do que nós precisamos ser como igreja. Então, que essa seja a nossa procura. Senhor, qual desses 5 dons corresponde a mim? E Deus gera na minha igreja que nós possamos interceder pelas pessoas que estão ao nosso redor. Desperta o chamado no meu irmão, Deus. Olha, eu tenho esse amigo aqui que eu gosto bastante. Parando para pensar nessa palavra, eu acho que ele não atua em nenhum desses chamados ainda. Talvez ele não tenha entendido. Senhor, desperta nele. Vai surgir nele, Senhor, expectativa. Começa a dar sinais. Que a gente possa realmente jejuar por isso. Que a gente possa buscar com afinco. Que a gente ore pelo pastor Nelson e pela pastora Márcia, para que eles sejam esses que vão impor as mãos e trazer chamados e destravar revelações a respeito do que nós devemos fazer. Se não seremos missionários que iremos daqui para outros lugares, para outros arraiais, ou se vamos servir aqui como pastores, como profetas, como evangelistas, nós precisamos que haja essa unidade. É um corpo unido. É uma coisa, é um círculo que se fecha. Deus construiu a coisa de maneira que não haja nada incompleto. Um ajuda o outro, um dá suporte para o outro. E que a gente se disponha, a partir de hoje, a suportar os outros. Eu vou crescer para que o meu irmão suba aqui e descubra o chamado dele. Eu vou diminuir para que ele, para que o meu irmão, para que o meu amigo, para que o meu cônjuge possa descobrir e cultivar e vivenciar o chamado que Deus tem. Há um chamado para sua esposa, para sua esposa. Será que a gente sabe qual que é esse chamado? Há um chamado para o seu pai, para a sua mãe. Olha só, cara, a gente passa a maior parte do tempo na nossa vida cristã sem saber dessas coisas, sem pensar no outro. Qual que é o chamado desse meu irmão? A gente não se vê através disso. Peraí, não. Aquele meu amigo ali, cara, eu tô sentindo que ele tem um chamado missionário. Não, aquele ali eu tô sentindo que tem chamado de mestre. Cara, como que eu posso te suportar? Como eu posso dar suporte? Como eu posso ser bênção para que você exerça bem aquilo que o Senhor te designou para fazer? É isso ser igreja. É isso ser unidade. Que a gente orasse. Fique à vontade para orar de olho fechado, olho aberto. Seja um momento de liberdade aqui. Pai amoroso, em nome de Jesus, invocamos, Deus, o Espírito da palavra, Senhor. A palavra ela foi ministrada e a palavra não está em mim. A palavra é o Senhor. A palavra é perene, ela é eterna. E aqui nós repartimos, Deus, aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Mas, Senhor, que todo o destaque, toda a glória fique contigo. Senhor, que nós sejamos moldados, que nós sejamos transformados, que nós sejamos incomodados. Deus, gere em nós um desconforto diário, porque enquanto o Senhor não voltar, as coisas não estão bem, Pai. Enquanto o Senhor não voltar, a tua igreja precisa desenvolver e trabalhar e se desgastar, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, para o desconforto, porque a nossa segurança, a nossa pátria, ela não está aqui, Senhor, neste mundo, nas estruturas, Senhor, nos nossos pequenos planos e sonhos, ainda que o Senhor nos abençoe, ainda que o Senhor nos dê pequenos mimos, Deus, coisas materiais, vivências, experiências que são agradáveis, Deus, que nosso coração esteja realmente quebrantado, que nosso coração esteja compadecido. Deus, ajuda-nos a entender que a igreja, na raiz da palavra, como diz, são aqueles que são chamados para fora. Nós precisamos alcançar esse mundo, Pai. E o Senhor nos deu ferramentas, o Senhor nos deu dons, chamados e ministérios, Pai. Que nosso coração se abra para isso, Deus. Nos leve, em nome de Jesus, a uma postura de jejum
uma postura de humilhação, uma postura de busca, Senhor, uma busca intensa, porque nós não podemos passar a nossa vida cristã sem saber quem nós somos, sem saber que chamado o Senhor tem para nós, sem saber, Deus, o ministério que o Senhor designou para nós. Nós não podemos, Deus, nós não queremos desenvolver a nossa vida cristã fazendo algo que não era para nós fazermos. Estamos num chamado que não era aquilo que o Senhor designou para nós. Abre os nossos olhos, Deus, abre os nossos ouvidos, nos leva, Senhor, nesses próximos dias, nesses próximos meses, Deus, a realmente nos sensibilizarmos ao Teu querer, que essa palavra não passe em branco, Deus, que essa palavra seja um divisor de águas na nossa vida, para que realmente a gente diminua, para que o Senhor cresça, Deus. Especificamente, Deus, eu quero orar pelo pastor Nelson e pela pastora Márcia, para que eles sejam, Senhor, munidos dessa capacitação, desse discernimento espiritual, para impor as mãos sobre outros, para que venha, Senhor, o dom, como diz a respeito de Timóteo, que eles tenham essa condição, Deus, de enviar, de trazer palavras proféticas, Deus, que inspirem outros, que façam de outros flechas, Deus, flechas na Tua mão, flechas na mão do valente, Deus. Que o pastor Nelson e a pastora Márcia, Senhor, sejam tomados dessa humildade, sejam tomados dessa obediência à Tua voz, sejam tomados, Deus, por essas inspirações do Espírito Santo, para que eles possam realmente fluir e ser, Deus, aqueles que vão servir de suporte para essa igreja, em nome de Jesus. Que todos nós, Senhor, saímos daqui com essa consciência de dar suporte, de sustentar a outros, Deus. É a minha expectativa, Deus, em nome de Jesus.